O scanner apitou vermelho. Eu encostei o cartão de visitante de novo, com a paciência de quem já passou a vida inteira tentando não atrapalhar. Apitou vermelho outra vez. E, do nada, o rosto do porteiro mudou. Não foi uma mudança grande, dessas de novela. Foi pequena. Foi o tipo de mudança que você só percebe quando já aprendeu a ler gente pelo canto do olho. Ele parou de me encarar. A mão dele ficou um segundo a mais em cima do teclado. E quando falou, a voz saiu mais baixa do que antes, como se a frase tivesse vergonha de existir. Senhora, consta aqui que a entrada está bloqueada. Bloqueada. A palavra ficou suspensa no ar da portaria, gelada, contrastando com o calor abafado de São Paulo lá fora. Eu olhei ao redor, meio sem acreditar, e vi meu reflexo no vidro. Cabelo preso num coque baixo, blusa simples, sandália confortável, bolsa pesada no ombro e uma pasta velha apertada contra o peito. Eu parecia deslocada, como se aquele lugar não fosse para mim. E era justamente por isso que doeu. Porque eu não estava ali por capricho. Eu estava ali por promessa. Deve ser engano, eu disse, tentando manter a voz firme. Meu filho mora aqui. Eu só preciso subir e falar com ele. O porteiro, Davi, me olhou de novo, mas rápido, como quem olha e desvia. A unidade está no nome da senhora Maíra. Eu preciso da autorização dela. Quando ele falou o nome dela, eu senti aquela fisgada velha no estômago. Não era raiva ainda. Era aquele pressentimento que vem antes. O mesmo que eu senti anos atrás, quando meu filho me mandou foto com ela pela primeira vez e eu pensei, sem motivo claro, que aquilo ia dar trabalho. Tudo bem, eu respondi. Pode ligar. Ele ligou. Enquanto esperava, eu tentei respirar com calma. Eu reparo nessas coisas, sabe? No jeito como o ar-condicionado bate na nuca. No cheiro de perfume caro misturado com produto de limpeza. No barulhinho do elevador abrindo e fechando lá dentro. E, principalmente, nas pessoas. Tinha um casal sentado no sofá, discutindo baixinho com o celular na mão, como se estivessem resolvendo algo urgente. Uma moça com notebook no colo, fone em uma orelha, digitando sem parar. Um homem de camisa social, em pé perto do balcão, olhando o relógio a cada 5 segundos. E eu ali, com a minha pasta velha, esperando autorização para ver o meu próprio filho. A ligação terminou. Davi pigarreou. Ela disse que vai descer. Eu assenti, mas meus dedos apertaram a alça da bolsa com força. E foi aí que eu vi a primeira coisa errada. Pequena. Quase boba. Mas errada. No balcão da portaria, do lado de dentro, tinha uma prancheta de controle de entregas. E, por cima, um envelope pardo com etiqueta impressa. Eu li sem querer, porque estava na minha frente. Unidade 171. Entrega 11:40. Caixa térmica. Caixa térmica. Eu não sei explicar porque aquilo me chamou a atenção. Talvez porque era cedo demais para comida pronta. Talvez porque eu já tinha visto esse tipo de etiqueta quando trabalhava fazendo marmita em Santos. E aquela palavra me trouxe um cheiro imaginário de gelo seco, de coisa que precisa ficar fria por obrigação. O homem de camisa social, perto do balcão, também olhou para o envelope. E desviou rápido. Rápido demais. Eu pensei, em silêncio. Por que alguém ficaria nervoso por causa de uma entrega? O elevador apitou e as portas se abriram. Maíra saiu como se o prédio fosse extensão do corpo dela. Blazer claro, cabelo alinhado, perfume forte, sorriso pronto. Ela não olhou para mim primeiro. Ela olhou para o ambiente, para as pessoas, para o porteiro. Como quem confere se todo mundo está vendo. Aí sim, os olhos dela vieram para mim, de cima a baixo, com aquele tipo de avaliação que não precisa de palavras. Celina, ela disse, e o nome saiu doce, quase carinhoso. Você não avisou. Eu tentei responder com o mesmo nível de calma. Vim ver meu filho. Só conversar. Ela soltou um risinho curto, sem mostrar os dentes. Claro. Só conversar. E então ela fez uma coisa que parece pequena, mas para mim foi tudo. Ela não abriu o portão de vidro. Ela ficou do lado de dentro, perto de Davi, e falou comigo como se eu fosse do lado de fora de um consultório, pedindo senha.
Como se eu fosse uma estranha. É que hoje está complicado, ela continuou, com uma voz macia, educada, dessas que ninguém pode acusar de grossa. O Raul está com reunião. E o condomínio está bem rígido com visita inesperada. Você entende, né? É para a segurança de todos. Segurança. A palavra apareceu de novo, com o mesmo gosto ruim de bloqueada. Eu senti meu rosto esquentar porque eu sabia que as pessoas no sofá estavam ouvindo. Eu sabia. Dá para sentir. Aquele silêncio curioso. Aquela pausa no digitar do notebook. Aquele olhar que sobe e desce. Eu sou a mãe dele, eu disse. Maíra inclinou a cabeça, como se estivesse com pena. Eu sei. Mas isso aqui não é rodoviária. Ela falou alto o suficiente para alguém ouvir. Alto o suficiente para doer. E, por um segundo, eu voltei a ser aquela mulher em Santos que engolia tudo para não criar confusão. Eu quase pedi desculpas. Juro. O hábito veio igual onda. Só que eu vi de novo a prancheta. O envelope. A etiqueta caixa térmica. E vi outra coisa, bem rápida, quando Maíra virou um pouco o corpo. Do bolso interno do blazer dela, apareceu uma pontinha de plástico preto. Um keycard. Não era estranho ter um keycard. O estranho era a etiqueta branca colada nele. 171B. Eu congelei por dentro. Porque o apartamento do meu filho não era B. Eu sabia disso. Eu tinha decorado o número em mensagens antigas, quando ele me mandou a localização pela primeira vez. Eu lembrava como quem lembra aniversário. Porque ela estava com um keycard de outra unidade. Celina. Maíra chamou. Ainda doce. Você está ouvindo? Eu vou pedir para você voltar para Santos hoje. Depois a gente marca com calma. Agora, no fundo dos olhos dela, a doçura tinha sumido. O que ficou foi comando. Frio. Direto. Você não vai subir. Não cria cena. Eu respirei uma vez. Devagar. Sentindo o ar-condicionado bater no meu rosto e a alça da bolsa cortar meu ombro. E eu pensei numa pergunta simples. Se isso fosse só segurança, por que ela parecia tão ensaiada? Eu abracei a pasta contra o peito e dei um passo mais perto do portão. Eu não vim criar cena, eu disse, baixo, mas firme. Eu vim resolver um assunto. Maíra abriu um sorriso maior, como se eu tivesse contado uma piada. Assunto? Que assunto? Eu olhei para a câmera discreta no canto da portaria. Depois olhei para Davi, que parecia preso no próprio corpo, sem saber onde colocar as mãos. Davi, eu falei, com educação. Você pode chamar o síndico ou a administradora. Só 5 minutos. E, por favor, liga para o Raul de novo. Diz que é emergência. Maíra deu um passo rápido e a voz dela mudou de vez. A máscara escorregou. Você está passando vergonha, ela sussurrou, sem doçura nenhuma agora. Guarda isso. Eu não guardei. Eu abri a pasta ali mesmo, do lado de fora do portão, com gente olhando, com o calor subindo do asfalto, com meu coração batendo como se eu tivesse 20 anos. E foi quando eu vi que o envelope pardo na prancheta tinha o mesmo nome da empresa que eu tinha encontrado nos papéis. A mesma empresa no nome do meu filho. Naquele instante, eu soube. Não era uma briga de família. Era outra coisa. E eu tinha chegado no exato minuto em que alguma coisa grande ia acontecer naquele prédio. Quando eu abri aquela pasta na portaria, com o portão de vidro me separando do meu próprio filho, eu não estava só segurando papéis. Eu estava segurando anos. Anos de engolir seco. Você sabe quando a vida vai te ensinando a diminuir? Não é de um dia para o outro. É de pouquinho em pouquinho. Primeiro você fala baixo para não incomodar. Depois você espera sentada para não atrapalhar. Depois você pede desculpa por coisas que nem fez. Quando você percebe, já está vivendo como se ocupasse espaço demais. Eu virei especialista nisso. E não foi porque eu queria. Foi porque eu precisei. Minha história começa em Santos, perto do canal, numa casa simples que sempre tinha cheiro de café e roupa secando. Eu criei o Raul praticamente sozinha. O pai dele sumiu cedo, daqueles homens que vão resolver a vida e nunca mais voltam.
E eu não tive tempo de chorar muito, não. Quem tem filho e boleto aprende rápido que tristeza não paga luz. Eu costurava para fora. Fazia bainha, ajustava a cintura, trocava zíper. Limpava apartamento quando aparecia. E, quando apertava de verdade, eu vendia marmita para vizinho e trabalhador da rua. Arroz, feijão, frango, salada simples. O básico bem feito. E o Raul cresceu me vendo fazer isso sem reclamar. Ele era daqueles meninos que não pediam muito. Mas eu via. Eu via quando ele olhava a vitrine de tênis e fingia que não ligava. Eu via quando ele queria um lanche e dizia que estava sem fome. Eu via tudo. Mãe vê. Por isso eu repeti para mim a mesma frase durante anos, como se fosse oração. Meu filho vai ter uma vida melhor do que a minha. Quando ele ganhou bolsa para estudar em São Paulo, eu senti duas coisas ao mesmo tempo. Orgulho e medo. Orgulho por ele ter conseguido. Medo por ele ir embora e eu ficar para trás. No começo ele falava comigo todo dia. Mensagem de bom dia, áudio contando do ônibus lotado, da faculdade, da primeira entrevista de estágio. Eu guardava tudo. Tudo mesmo. Eu tinha um caderno velho onde anotava datas importantes e uma caixinha onde eu guardava bilhete, foto, qualquer coisa. Depois as mensagens ficaram mais curtas. Tô bem, mãe. Correria. Depois te ligo. E eu aprendi a não cobrar, porque eu não queria ser a mãe que atrapalha. Eu não queria que ele sentisse culpa por viver a vida dele. Só que, com o tempo, eu comecei a notar um padrão. Não era só lembrança. Era controle. Algumas vezes, quando eu ligava, dava uma pausa estranha antes dele atender. Como se ele estivesse esperando alguém sair de perto. Outras vezes, ele falava comigo andando, como se não pudesse ficar parado. E tinha uma coisa que me incomodava mais do que eu gostava de admitir. Ele começou a medir palavras. Raul sempre foi aberto comigo. Sempre. Mesmo quando era adolescente e aprontava, ele dava um jeito de contar. Mas depois que ele conheceu a Maíra, as conversas viraram um corredor estreito. Eu só conseguia andar ali sem encostar na parede. Foi ele que me contou, todo animado, que tinha conhecido uma mulher inteligente e determinada. Eu lembro até hoje do jeito que ele falou o nome dela, como se fosse uma novidade brilhante. Maíra. Eu disse que estava feliz. E eu estava. Eu queria que ele tivesse alguém. Mas, lá no fundo, bem lá, eu senti um aviso. Não sei explicar. É como quando você sente cheiro de gás e ainda não vê fogo. Você só sabe que tem algo no ar. O casamento veio rápido. Foi em Campinas, numa chácara bonita, cheia de luzes penduradas, flor branca, música baixa. Eu me arrumei com o melhor vestido que eu tinha. Azul marinho, simples, passado com cuidado. Eu cheguei cedo e fiquei no canto, como sempre. Maíra me cumprimentou com um beijo no rosto e um sorriso educado. Educado demais. Daqueles que não te enxergam de verdade. E eu percebi uma coisa ali, vendo o jeito como ela se movia entre as pessoas. Ela gostava de palco. Ela gostava de controlar o ambiente. Logo depois do casamento, a vida do Raul passou a ter regras que eu não reconhecia. Regras que não vinham dele. Vinha sempre um hoje não dá, semana corrida, depois a gente marca. E quando eu sugeria subir para São Paulo, ele respondia como se estivesse pedindo desculpa. Tá complicado. Complicado para uma mãe ver o filho. Eu tentava continuar presente do jeito que dava. Mandava bolo pelo ônibus quando alguém conhecido vinha para Santos. Mandava mensagem de bom dia. Fazia oração. E, devagar, Maíra começou a tratar isso como ameaça. Uma vez, num almoço em Santo André, com outras pessoas na mesa, ela soltou rindo. A Celina é dessas mães antigas que acham que filho é propriedade. Eu não respondi. Eu sorri e fingi que não ouvi. Mas eu ouvi. Sabe o que é pior do que alguém te humilhar? É te humilhar com sorriso e com plateia. Porque se você reage, você vira a exagerada, a dramática, a velha descontrolada. E eu passei a vida evitando virar isso. Então eu engoli. De novo. Só que, meses depois, aconteceu o que abriu meus olhos de vez.
A noite estava chuvosa quando Raul sofreu um acidente na Marginal Tietê. Não foi grave o suficiente para virar notícia, mas foi grave o suficiente para ele ficar dias internado. E eu só soube porque uma enfermeira atendeu o telefone do quarto e me avisou, com aquela voz de quem já viu muita mãe desesperada. Eu subi para São Paulo no primeiro ônibus. Cheguei no hospital com o coração na garganta. E quando tentei entrar no quarto, a Maíra estava lá, impecável, maquiada, como se estivesse indo para uma reunião. Ele precisa descansar, ela falou, cruzando os braços. Eu sou a mãe dele, eu respondi. E eu sou a esposa. A decisão é minha. Aquilo me quebrou de um jeito que eu não esperava. Porque não foi só ser barrada. Foi perceber que ela tinha transformado meu amor em inconveniente. Eu fiquei do lado de fora, sentada numa cadeira dura, ouvindo o som de passos, de monitor, de gente chorando em outros cantos. Eu olhava para aquela porta e pensava: que tipo de mulher impede uma mãe de ver um filho machucado? Mais tarde, ele mandou uma mensagem fraca, curta, como se estivesse com medo de alguém ouvir. Mãe, não briga. Eu tô bem. Eu respondi que amava ele. E não briguei. Mas ali, naquele corredor, eu tomei uma decisão silenciosa. Eu não ia mais depender da permissão dela. E foi aí que o meu segredo, aquele que eu escondi por anos para não virar disputa, começou a fazer sentido. Antes do Raul sair de Santos, eu vendi uma casinha pequena que eu herdei da minha mãe e coloquei o dinheiro num investimento antigo no Banco do Centro. Não era fortuna. Era reserva. Era segurança. Construída com renúncia. E estava no meu nome. Eu nunca contei para ele porque eu tinha medo de virar alvo. Medo de aparecer gente do nada dizendo que eu devia isso ou aquilo. Eu sempre fugi de briga. Só que a vida tem hora que não deixa mais você fugir. Depois do acidente, o Raul ficou diferente. Mais calado. Mais controlado. Quando falava comigo, parecia sempre escolhendo palavra. Às vezes ele mandava áudio dizendo depois eu explico. E nunca explicava. Até que um dia, no Gonzaga, eu estava num café e encontrei um conhecido antigo, contador. Ele comentou, como quem não quer nada, que tinha visto um nome familiar num contrato de prestação de serviços. O nome do Raul. Ligado a uma empresa recém-aberta em São Paulo. Aquilo não combinava com a história que ele me contava. Ele sempre falou que trabalhava com tecnologia, projetos grandes, empresa organizada. Por que abrir empresa pequena do nada? Por que assinar coisa apressada? Quando eu perguntei para ele, ele desviou. É coisa da Maíra. Ela quer organizar as finanças. Organizar. Essa palavra, na boca dele, soou como pedido de socorro. E eu, que passei a vida lidando com gente, com contas, com números, com prazos, com entrega, eu senti na pele o que estava acontecendo. Quando alguém diz organizar e some com detalhes, normalmente tem alguém se aproveitando. Foi por isso que eu peguei a bolsa, a pasta, e fui para São Paulo sem avisar. E foi por isso que, quando eu vi aquele envelope escrito caixa térmica na prancheta da portaria, eu não pensei em comida. Eu pensei em urgência. Eu pensei em prazo. E eu pensei: se existe uma entrega marcada e um keycard de outro apartamento no bolso dela, então o problema não é só o Raul. O problema é o que está circulando naquele prédio. E eu cheguei no pior momento possível. Ou no melhor. Depende do lado que você está. Eu lembro da primeira vez que vi a Maíra de perto, sem filtro de foto, sem a empolgação do Raul servindo de legenda. Foi num café em Moema, daqueles com cadeira bonita e gente falando de reunião como se fosse assunto de família. Raul tinha insistido para eu subir a São Paulo naquele fim de semana. Disse que queria me apresentar direito, com calma. Eu achei que era um bom sinal. Eu cheguei antes, porque eu sempre chego antes. Hábito antigo de quem tem medo de atrapalhar. Sentei perto da janela, pedi um café simples e fiquei observando a rua, tentando relaxar o ombro que carregava peso sozinho há anos. Quando ela entrou, eu soube na hora que ela era o tipo de pessoa que muda o ambiente só de aparecer. Maíra não caminhava. Ela avançava com naturalidade, como se o espaço já fosse dela. O cabelo estava perfeito, a roupa parecia cara, o celular na mão parecia extensão do corpo. Ela sorria para alguém, acenava para outro, dava aquele riso curto que encaixa em qualquer conversa.
E, mesmo assim, nada nela parecia realmente leve. Ela me viu, olhou por cima do meu rosto, como quem mede idade, roupa, postura, e decidiu em meio segundo onde eu cabia naquele quadro. O beijo no rosto foi correto. A voz foi doce. Celina, que prazer. Mas o olhar não pousou. Sabe quando alguém fala com você, mas não fica? Não fica no rosto, não fica na presença. É como se estivesse falando com uma cadeira, com um detalhe do cenário. Eu senti isso. E senti mais ainda quando ela virou para o garçom com um sorriso maior do que o que tinha dado para mim. Cappuccino sem açúcar, por favor. E um croissant. Obrigada, querido. A gentileza dela tinha direção. Era calculada. Raul estava feliz. Eu via pela forma como ele mexia nas mãos, pela pressa em agradar. Ele parecia menor do que na última vez que eu tinha visto. E eu não digo fisicamente. Eu digo por dentro. Como se tivesse se acostumado a pedir licença até para respirar. A conversa foi leve por fora. Faculdade, trabalho, planos, essas coisas que você fala para não cair em verdade. E Maíra conduzia tudo como uma apresentadora. Fazia pergunta, interrompia, devolvia com sorriso. Sempre no comando. Em certo momento, Raul falou do meu trabalho em Santos, com orgulho. Minha mãe fazia marmita para vender. Mãe, você acredita? Ela segurou tudo. Eu senti o peito apertar, porque aquilo era amor dele. Só que Maíra respondeu com um riso fino, quase admirado. Que guerreira! Ela disse guerreira como quem diz exótica, como quem elogia algo distante. Depois disso, tudo foi ficando claro em pequenas cenas. O casamento veio rápido demais. Não foi pedido. Foi agenda. Era como se, de repente, a vida do Raul tivesse virado um evento com data marcada. Foi em Campinas, numa chácara bonita, luzes penduradas, flores brancas, gente bem vestida, fotógrafo correndo. Eu me arrumei com o melhor vestido que eu tinha, simples, azul marinho, bem passado. Eu tentei me sentir parte, mas parecia que eu estava sempre um passo fora da foto. Maíra me cumprimentou com beijo e sorriso, igual ao do café. Mas de novo, o olhar não ficou. Eu fiquei no canto, observando. E aprendi ali uma regra. Naquele casamento, todo mundo orbitava Maíra. Até o Raul. Depois que eles casaram, a vida do meu filho virou uma lista. O apartamento foi escolhido por ela. Os móveis foram escolhidos por ela. As viagens foram escolhidas por ela. E até as visitas passaram a ter hora e motivo. Não era mais vem porque eu sinto saudade. Era vamos ver quando dá, agenda cheia, semana complicada. Eu tentei ser paciente. Eu tentava entender que São Paulo engole gente. Mas aí começaram as coisas que não eram da cidade. Eram dela. Uma vez eu liguei para o Raul num domingo de manhã. Ele atendeu rápido demais e falou baixo. Mãe, fala rápido. Eu perguntei se estava tudo bem. Ele disse que sim. Só estou ocupado. Domingo. Ocupado com o quê? Eu pensei isso e não falei. Porque eu sempre achei que perguntar demais era pedir para ser afastada de vez. Só que, com o tempo, eu comecei a notar. Quando eu mandava mensagem, às vezes ele respondia como se alguém tivesse escrito por ele. Não era o jeito do meu filho. Era curto, limpo, sem humor. E quando eu perguntava algo mais direto, ele desviava. A gente conversa depois. Depois nunca vinha. O primeiro corte público veio num almoço em Santo André. Tinha gente na mesa, risada, prato bonito, tudo parecia normal. Eu estava quieta, como sempre. Maíra soltou, sorrindo, para os outros ouvirem. A Celina é dessas mães antigas que acham que filho é propriedade. Ela falou como piada. E as pessoas riram por educação. Eu engoli. De novo. Mas eu vi, no mesmo instante, o Raul abaixar os olhos. Não por vergonha de mim. Por vergonha de não me defender. E aí nasceu uma pergunta dentro de mim, pequena, insistente. Por que ele estava com medo? Não era medo de mim. Era medo do que vinha depois. Nessa fase, Maíra começou a inventar justificativas que soavam muito corretas.
É para o bem dele. É só organização. Ele precisa de foco. Eu já tinha ouvido isso antes, só que em outras formas. Eu trabalhei anos dentro da casa dos outros. Eu vi casamento de rico e casamento de pobre se desfazer do mesmo jeito. Sempre tem uma pessoa que se coloca como filtro, como portão, como dona do bem. E quanto mais bonita a frase, mais perigosa ela pode ser. Pouco tempo antes do acidente na Marginal Tietê, aconteceu uma conversa que só fez sentido depois, quando tudo desabou. Maíra me ligou numa tarde. Foi raro. Ela quase nunca me ligava. A voz veio doce, e isso já me deixou alerta. Celina, eu queria te pedir uma coisa. Pedir. Ela nunca pedia. Ela informava. Eu e o Raul estamos com um projeto. Ela continuou. Uma oportunidade. Uma coisa grande. Só que ele está muito estressado. E eu preciso que você evite essas visitas surpresa, tá? Para não atrapalhar. Visita surpresa. Eu não fazia isso. Eu disse que entendia. E ela completou, num tom leve, como quem fala de tempo. Ah, e se alguém te procurar perguntando dele, de empresa, de contrato, você manda falar comigo. Eu estou organizando tudo. Organizando tudo. Na hora eu não discuti. Eu só guardei. E, depois do acidente, quando eu vi o Raul diferente, mais controlado, foi que aquele organizando voltou com força. O que uma mulher de eventos e relações públicas estava organizando nas finanças do meu filho? Eu comecei a montar o quebra-cabeça sem perceber que estava montando. Um detalhe aqui, outro ali. Um dia, o Raul comentou no áudio que tinha um pessoal indo e vindo no prédio por causa de trabalho da Maíra. Ele falou rápido e mudou de assunto. Outro dia, ele reclamou de barulho no corredor de madrugada. Disse que era gente chegando tarde. Chegando tarde onde? No condomínio que tinha segurança rígida, porteiro atento, câmera em tudo. E o mais estranho. Quando eu perguntei o número do apartamento, ele respondeu como se estivesse com pressa. Não repetiu. Não reforçou. Não fez graça. Só soltou. Você tem aí, mãe? Eu tinha. Mas por que ele parecia não querer que eu falasse em voz alta? Eu comecei a entender que o controle da Maíra não era só sobre mim. Era sobre a narrativa do Raul. Sobre quem podia falar com ele, sobre o que podia saber, sobre o que podia entrar e sair. E eu acho que foi aí que eu parei de ver a Maíra apenas como uma nora difícil. Eu passei a ver como uma pessoa que administra portas. Portas físicas. Portas emocionais. Portas de informação. E quando alguém administra a porta demais, normalmente está escondendo algo atrás. Na semana em que eu decidi ir para São Paulo sem avisar, eu sonhei com uma coisa boba. Eu sonhei com uma chave. Uma chave preta, de cartão, com uma etiqueta branca colada. Eu acordei com essa imagem na cabeça e uma sensação ruim no peito, como se a vida estivesse me avisando. Naquele dia, eu não sabia ainda o tamanho do que estava por trás. Eu só sabia de uma coisa. Se eu não atravessasse aquela portaria por conta própria, eu ia perder meu filho sem ele nem perceber. E eu não tinha passado uma vida inteira segurando o mundo nas costas para ser descartada com um sorriso educado. A chuva tinha aquele barulho grosso, de água batendo com raiva no asfalto, quando eu cheguei em São Paulo naquela noite. Eu me lembro disso porque o ônibus balançava e a cidade parecia um reflexo tremido, luz amarela escorrendo pela janela. Eu vinha com o coração apertado do tamanho do mundo. Eu não soube do acidente pelo Raul. Eu soube por uma voz desconhecida. Uma enfermeira. Ela atendeu o telefone do quarto e falou baixo, como se tivesse medo de alguém ouvir. Dona Celina, seu filho está internado. Eu achei um contato salvo como mãe. Ele está consciente, mas a senhora consegue vir? Quando eu desliguei, minhas mãos ficaram geladas. Eu fiquei um segundo parada no meio da sala em Santos, ouvindo o ventilador e a chuva do lado de fora, tentando entender como é que uma notícia dessa chega para uma mãe por acaso. Por que ele não me ligou? Eu já sabia a resposta antes mesmo de pensar. Não deixaram. Eu fui para a rodoviária com a roupa do corpo e uma bolsa com duas coisas. Uma garrafa de água e um terço velho que eu guardo desde o nascimento dele. Eu não sou de fazer cena, eu nunca fui.
Mas naquele caminho eu senti uma coisa que eu não sentia fazia anos. Raiva. Não raiva barulhenta. Raiva quieta. Daquelas que mudam o jeito que você respira. No hospital, o ar era frio e tinha cheiro de desinfetante misturado com café requentado. O piso brilhava de tão limpo, e as pessoas falavam baixo, como se a dor tivesse protocolo. Eu andei rápido pelos corredores, procurando o número do quarto que a enfermeira tinha dito, e quanto mais eu me aproximava, mais eu sentia que algo ia me parar. Eu estava certa. Quando eu virei o corredor, eu vi a Maíra primeiro. Ela estava de pé, perto da porta, como se fosse dona do lugar. Blazer claro, cabelo perfeito, maquiagem intacta. A única coisa fora do lugar era o olhar. O olhar dela estava afiado. Não tinha susto, não tinha medo. Tinha controle. Eu cheguei ofegante. Cadê o Raul? Eu perguntei. Maíra nem se mexeu para abrir a porta. Ele precisa descansar, ela disse, cruzando os braços. A voz foi suave, educada, como se estivesse me oferecendo água. Eu tentei passar. Ela bloqueou com o corpo. Eu sou a mãe dele, eu respondi, já sentindo o rosto queimar. E eu sou a esposa. A decisão é minha. Aquelas palavras me atingiram de um jeito que eu nunca vou esquecer. Porque não foi só sobre entrar ou não entrar. Foi sobre permissão. Sobre um amor que precisava de carimbo. Eu olhei para a porta e ouvi, lá dentro, aquele bip de monitor, ritmado, como um coração mecânico. O som me deixou ainda mais desesperada. Eu quis empurrar, eu quis gritar, eu quis fazer qualquer coisa que eu nunca fiz na vida. Mas eu vi gente passando. Vi uma senhora chorando do outro lado. Vi um médico apressado. Vi uma rotina de dor. E eu fiquei com medo de virar a mulher que atrapalha. Maíra percebeu isso. E usou. Você entende, né? Ela falou, com aquela doçura irritante. Ele ficou estressado. O médico falou que ele não pode ter emoção forte agora. Emoção forte. Como se eu fosse um risco. Como se a minha presença fosse veneno. Eu fiquei ali, parada, enquanto ela falava. E eu reparei em coisas pequenas, porque quando a gente não pode agir, a gente observa. Ela estava com uma pastinha transparente na mão. Dessas de hospital, com papéis presos. Eu vi a capa do documento de internação, vi uma folha com letras miúdas, vi a caneta presa no clipe. E vi uma pulseira extra dobrada dentro da pasta. Pulseira de identificação. Não era do Raul. Eu reconheci porque tinha outro nome, só que estava dobrado demais para eu ler inteiro. Mesmo assim, a cor era a mesma, o tipo era o mesmo. Por que alguém guardaria uma pulseira de identificação que não é do paciente? Eu senti um frio na barriga. Eu não queria pensar mal. Eu não queria inventar. Mas o meu instinto gritava. Tem coisa errada. Eu tentei conversar. Eu só quero ver eles 5 minutos. Eu não vou cansar. Eu só quero olhar para o rosto dele. Maíra sorriu, daquele jeito que parece gentileza mas é faca. Celina. Não faz isso. Você vai piorar tudo. E então ela fez outra coisa que doeu mais do que a proibição. Ela se virou para a recepcionista do setor e falou, como se estivesse confirmando uma regra. Se essa senhora insistir, por favor, chama a segurança. O paciente está em observação. Ela me chamou de essa senhora. Não de mãe. Não de família. Essa senhora. Eu senti meu corpo encolher por dentro, um hábito antigo. E ao mesmo tempo eu senti a raiva se organizar melhor. Porque ali eu entendi que não era só falta de educação. Era estratégia. Ela não queria me afastar por capricho. Ela queria me afastar porque eu podia ver algo. Eu me sentei numa cadeira dura do corredor, encostada na parede, sentindo o frio do hospital entrar pelo tecido da minha roupa. A chuva batia na janela lá no fundo, e cada pessoa que passava parecia carregar o próprio mundo quebrado. Eu fiquei olhando para aquela porta como se fosse um portão de ferro. E foi então que eu ouvi uma conversa baixa, do outro lado do corredor. 2 homens de terno, perto do elevador, falando rápido, nervosos. Eu não pegava tudo, mas peguei palavras soltas. Assinatura. Hoje ainda. Ela disse que ele assina.
Um deles olhou na direção da porta do quarto e desviou quando viu a Maíra. Meu estômago virou. Assinatura. Ela disse que ele assina. Eu pensei. Que assinatura? No hospital? Com ele machucado? Eu levantei devagar, fingindo que ia ao banheiro, e passei perto deles o suficiente para ouvir mais um pedaço. Se a mãe entrar, atrapalha. Eu parei por dentro. Então era isso. Não era só descanso. Era controle de acesso para garantir um papel assinado. Eu voltei para a cadeira, mas agora eu não estava mais só triste. Eu estava alerta. A humilhação virou suspeita. E a suspeita virou foco. Depois de um tempo, a porta abriu um pouco, e uma enfermeira saiu. Foi a mesma voz que tinha me ligado. Ela me viu e o olhar dela mudou, como se ela sentisse pena. Ela passou perto de mim e sussurrou, quase sem mexer os lábios. Ele perguntou da senhora. Eu senti meus olhos encherem d'água. Eu ia levantar, ia correr, ia chamar o nome dele. Mas antes que eu fizesse qualquer coisa, Maíra apareceu do lado da porta, como se tivesse ouvido tudo. Ele não está em condições de receber visita, ela falou alto, para a enfermeira. A enfermeira abaixou o olhar. Eu vi na cara dela que aquilo não era certo, mas o hospital tem hierarquia, e Maíra sabia usar isso. Ela falava como quem tem autoridade. Quando a enfermeira se afastou, eu ouvi um bip diferente lá dentro, como se alguém tivesse mexido em equipamento. Um som rápido, curto, e logo depois silêncio. Meu coração acelerou. Eu fiquei ali, presa naquele corredor, com a sensação de que alguma coisa estava acontecendo atrás daquela porta e eu era a única pessoa que não podia ver. E então o meu celular vibrou. Uma mensagem do Raul. Curta. Fraca. Com erro de digitação, como se ele estivesse tremendo. Mãe, não briga. Eu tô bem. Eu li e reli. E uma frase dele ficou martelando. Não briga. Ele estava com medo de quê? Medo da minha reação ou medo do que ela faria se eu reagisse? Eu respondi só com isso. Eu te amo. Eu vou ficar aqui. Eu fiquei. Mais 20 minutos. 30. O relógio parecia andar devagar só para me torturar. Até que vi os dois homens de terno saírem do elevador de novo, agora com uma pasta maior. Eles olharam para a porta e fizeram sinal com a cabeça para Maíra, como se ela tivesse combinado algo com eles. E ela respondeu com um sorriso pequeno. Um sorriso de quem conseguiu. Naquele momento, eu entendi que o casamento do meu filho não era só um relacionamento difícil. Era um sistema. Um sistema onde eu, mãe, era tratada como risco. E se eu era risco, era porque eu podia quebrar alguma coisa. Eu saí daquele hospital naquela noite sem ter visto o rosto do meu filho como eu queria. Eu voltei para Santos com o peito esmagado e uma certeza nova, pesada, inevitável. Eu nunca mais ia pedir permissão para proteger o Raul. Eu ia agir. Mesmo que eu tivesse que fazer isso do lado de fora de todas as portas. Eu cheguei em Santos de madrugada, com a roupa cheirando a hospital e chuva, e a sensação de que eu tinha perdido uma batalha sem nem ter lutado. A casa estava escura e silenciosa. Só o barulho do ventilador no quarto e um cachorro latindo longe. Eu larguei a bolsa na cadeira, tirei o sapato devagar, e por alguns segundos fiquei parada no meio da sala, olhando para nada. Meu corpo queria chorar. Minha cabeça queria entender. E o pior é que eu não tinha tempo para nenhum dos dois. Porque eu sabia que, se Maíra tinha conseguido me barrar no hospital, ela ia tentar me barrar na vida do Raul para sempre. E quando eu lembrava daqueles homens de terno falando em assinatura, falando em hoje ainda, eu sentia o estômago revirar. Assinatura não espera. Assinatura muda destino. Eu fui até a cozinha, enchi um copo d'água e bebi como se a água pudesse empurrar a angústia para baixo. Depois eu abri a gaveta onde eu guardo as coisas importantes. Não as que parecem importantes. As que são. Documentos. Recibos antigos. Uma agenda velha. Um envelope com fotos. E uma pasta marrom que eu nunca deixava à vista. Eu tirei a pasta como quem pega uma arma que não queria ter que usar. Porque ali dentro estava parte da minha vida que eu escondi até do meu filho. Não por maldade. Por sobrevivência. Quando Raul ainda era adolescente, eu herdei uma casinha pequena da minha mãe. Não era bonita.
Era simples. Parede antiga, telhado que pingava no verão, quintal com uma goiabeira que dava fruta mais do que eu conseguia colher. Mas era um pedaço de segurança no mundo que sempre cobrou caro demais. Quando ele ganhou a bolsa em São Paulo, eu fiz as contas e entendi uma coisa dura. Amor sozinho não paga aluguel, não compra livro, não segura urgência. Então eu vendi a casinha. Vendi com dor no peito, mas com a cabeça limpa. E com o dinheiro eu fui ao banco no centro, daqueles bancos antigos, com piso frio e fila que anda devagar, e fiz uma aplicação conservadora. Nada de aposta. Nada de aventura. Eu não tenho idade para fantasia. Eu tenho idade para precaução. Eu botei no meu nome. E eu coloquei uma cláusula. Uma daquelas coisas que você só aprende quando já foi passada para trás ou já viu alguém ser. A cláusula dizia, em resumo, que aquele dinheiro podia ter um beneficiário no futuro, sim, mas sob condições rígidas. Controle de movimentação. Uso específico. E, principalmente, acesso protegido. Eu fiz isso porque eu conheço gente. Eu trabalhei dentro de casa alheia. Eu vi família virar inimiga por causa de herança. Eu vi nora virar dona de tudo enquanto a mãe virava visita. Eu vi filho bom virar refém de casamento ruim. Eu vi. Então eu calei. Nem para o Raul eu contei. Porque, quando o dinheiro aparece, interesse aparece junto. E eu não queria virar alvo de sorriso falso. Só que naquela madrugada, com a imagem da Maíra bloqueando a porta do hospital na minha cabeça, eu entendi que meu silêncio também tinha virado perigo. Eu sentei à mesa, abri a pasta e comecei a puxar papéis antigos. Contratos. Extratos. Anotações minhas, do meu jeito. Tudo organizado. Tudo com data. E eu fiz a pergunta que eu vinha evitando. O que exatamente a Maíra está tentando assinar no nome do meu filho? Eu já tinha um começo de resposta. Eu só precisava de prova. Eu peguei o celular e reli mensagens antigas do Raul. Fui voltando semanas e semanas, prestando atenção em detalhes que antes pareciam normais. Hoje não dá. Reunião. Depois te ligo. Tá corrido. E então eu notei uma coisa que me fez gelar. As mensagens mudaram de tom em um ponto específico. Logo depois da Maíra falar comigo sobre projeto e organizar finanças. Depois daquela ligação, o Raul parou de mandar áudio longo. Parou de contar coisa. Parou de ser ele. E aí eu lembrei de um hábito antigo meu, desses que ninguém valoriza até precisar. Eu guardo recibo. Eu guardo comprovante. Eu guardo papel. Eu não guardo porque sou desconfiada. Eu guardo porque a vida já me deixou sem chão mais de uma vez, e eu aprendi que chão se constrói com prova. Eu levantei e fui até outra gaveta. A que tem envelope de correspondência. Tirei de lá um papel dobrado, meio amassado, que eu tinha recebido semanas antes. Uma notificação simples de uma operadora, daquelas que a gente costuma jogar fora sem ler. Só que eu não joguei. Porque tinha um detalhe estranho. O endereço de cobrança do celular do Raul tinha mudado para São Paulo, e não era o apartamento dele. Era outro endereço, com um número diferente. Eu fiquei olhando para aquilo como se fosse um animal perigoso. Porque o endereço dele mudaria sem ele me avisar. Eu peguei uma caneta, um caderno, e anotei o endereço. Depois procurei no mapa no celular. Era Vila Olímpia, perto do prédio. Só que não era o mesmo número. Era um prédio a 2 quadras. Um endereço que parecia escritório. Ou depósito. Ou, pior, um lugar onde se recebe coisas sem chamar atenção. Eu senti o coração bater mais forte, e por um segundo eu quis parar. Porque a mente faz isso. Ela tenta te proteger do que você ainda não está pronta para ver. Só que eu já tinha visto demais para fingir. Eu peguei o telefone e liguei para o Raul. Chamou. 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 Até cair na caixa postal. Eu mandei mensagem. Filho, você está bem mesmo? Me responde quando puder. Preciso falar urgente. Minutos se passaram. Nada. Eu levantei, fui até a janela e olhei a rua vazia de Santos. O silêncio de madrugada parecia uma coisa pesada. E, no meio daquele silêncio, eu ouvi uma frase na minha cabeça, clara. Se eu esperar, eu perco tempo.
Eu voltei para a mesa e pensei no meu contato no Gonzaga, o contador. Ele tinha falado da empresa no nome do Raul como quem não queria se meter. Mas ele viu. Ele sabia onde procurar. Eu mandei mensagem para ele, mesmo sendo tarde. Preciso falar com você amanhã cedo. É sobre o nome do Raul num contrato. Eu sabia que ele ia entender a gravidade pelo jeito como eu escrevi. Depois disso, eu fiz outra coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu peguei minha agenda e anotei uma lista. Não uma lista de desejos. Uma lista de ação. 1. Confirmar a empresa e o contrato. 2. Identificar o endereço que apareceu na cobrança. 3. Ligar para o banco e proteger tudo que estiver no meu alcance. 4. Ir para São Paulo sem avisar, antes que qualquer assinatura aconteça. Quando eu terminei, eu fiquei olhando para a caneta na minha mão. Era só uma caneta comum, mas naquele instante ela parecia mais poderosa do que qualquer grito, porque era com aquilo que eu construía a ordem no caos. Eu pensei, com uma frieza que me assustou. Maíra acha que eu sou só uma mãe velha que fala baixo. Ela acha que eu não sei ler documento. Ela acha que eu não sei entender prazo, entrega, assinatura. Ela está errada. Na manhã seguinte, eu fui ao banco no centro de Santos cedo, antes mesmo de tomar café direito. O prédio tinha aquela imponência antiga, mármore frio, ar-condicionado forte, gente de terno andando rápido. Eu sentei diante de um gerente que me conhecia de vista. Ele me cumprimentou com um sorriso automático, mas o sorriso dele mudou quando eu pedi. Eu quero reforçar as travas do meu investimento. E eu quero registrar que qualquer tentativa de movimentação ou consulta por terceiros precisa ser comunicada. Ele franziu a testa. Mas a senhora está prevendo algum problema? Eu olhei para as mãos dele, para o teclado, para o sistema, e disse a verdade do jeito mais simples. Eu estou prevendo gente tentando usar o que não é dela. Ele não perguntou mais nada. Só assentiu e começou a digitar. Enquanto ele fazia isso, meu celular vibrou. Uma mensagem do contador. Celina, vi aqui. O contrato é recente. Tá no nome dele mesmo. E tem coisa estranha. Muito estranha. Eu senti uma onda de calor subir do peito para o rosto, e eu apertei o telefone com força. Me manda tudo o que você puder, eu respondi. Tudo. Data, empresa, assinatura, endereço. Eu saí do banco com o sol já alto e a sensação de que eu tinha acabado de atravessar uma linha sem volta. Porque até então eu ainda tinha esperança de estar exagerando. Agora eu não tinha mais. Eu tinha uma trilha. E trilha leva a lugar. Eu entrei no ônibus para São Paulo naquele mesmo dia, com a bolsa no ombro e a pasta marrom comigo, como se fosse parte do meu corpo. No caminho, eu abri os documentos que o contador mandou. Li devagar, como quem tenta não tremer. E quanto mais eu lia, mais eu entendia por que Maíra precisava me manter longe. Porque o contrato tinha cláusulas de garantia. E tinha números grandes demais para o salário do Raul. E tinha uma data marcada. A data era aquela semana. E o pior detalhe, o que fez minha garganta secar. O local de assinatura indicado era em São Paulo. E o endereço era 2 quadras do prédio da Vila Olímpia. Naquele instante eu soube. O hospital não tinha sido só um acidente. Tinha sido oportunidade. O tipo de oportunidade que gente sem escrúpulo usa. Eu fechei o documento, respirei fundo e encostei a cabeça no vidro do ônibus, olhando a estrada passar. E eu me fiz uma promessa, silenciosa, direta. Eu vou chegar antes da entrega. Eu vou chegar antes da assinatura. Eu vou chegar antes dela destruir o meu filho por completo. E quando a portaria apitar vermelho, eu não vou abaixar a cabeça. Eu sempre soube que a verdade não aparece com sirene. Ela aparece com detalhe. Um número fora do lugar. Um horário que não combina. Um endereço que ninguém explica. Uma etiqueta colada em cima de outra. Quando eu saí do banco no centro de Santos naquela manhã, o sol já tinha subido e a cidade estava naquele ritmo normal de sempre. Gente indo para o trabalho, ônibus passando, padaria cheia. E ainda assim, eu sentia como se estivesse andando dentro de uma bolha, porque a minha cabeça só repetia uma frase. Se eu errar agora, eu perco meu filho.
Eu atravessei a rua e sentei num banco perto de uma lanchonete simples, só para respirar. O ar cheirava a óleo quente e café. Eu abri o celular, abri os documentos que o contador tinha mandado, e comecei a ler com calma, linha por linha, como eu fazia quando precisava conferir troco de mercado para não me enganarem. Logo na primeira página, eu vi a palavra que me travou. Garantia. Depois vi o valor. E aí vi a data. Não era uma data genérica. Era uma data marcada, com hora, como se alguém estivesse ansioso para colocar aquilo de pé o quanto antes. Eu passei o dedo pelo texto devagar, lendo as cláusulas. E quanto mais eu lia, mais eu entendia por que o Raul ficou diferente. Porque não era só um contrato de empresa. Era uma coleira elegante, dessas que você só percebe quando aperta. Eu fechei o arquivo e fiquei olhando para a tela apagada por um segundo, como se ela pudesse me dar outra resposta. A explicação do Raul voltou na minha mente. É coisa da Maíra. Ela quer organizar as finanças. Organizar. Quem organiza explica. Quem organiza chama. Quem organiza não faz o outro assinar sem entender. Eu levantei e fui direto para o Gonzaga. O contador tinha combinado de me encontrar num café pequeno, de esquina, onde o barulho do moedor quase engolia a conversa. Era bom assim. Menos chance de alguém ouvir demais. Ele já estava lá, mexendo no celular, olhar nervoso. Quando me viu, ele não sorriu. Só fez um gesto para eu sentar. Celina, ele falou baixo, isso aqui está feio. Eu respirei fundo. Me explica. Ele virou o celular para mim e mostrou um resumo do que tinha encontrado. Registro de abertura, contrato, datas, nomes. Olha esse detalhe aqui. Ele disse, apontando. Eu vi o nome do Raul, mas vi também outra coisa. Um e-mail de contato. Não era o e-mail que meu filho usava desde a faculdade. Era outro, recém-criado, com formato frio, sem personalidade. E o telefone vinculado não era o número que eu tinha salvo. Eu senti a garganta secar. Isso não é dele, eu falei. O contador assentiu. Eu sei. E tem mais. Ele rolou a tela e abriu um arquivo com o endereço. O mesmo endereço que eu tinha encontrado naquela cobrança antiga. A 2 quadras do prédio na Vila Olímpia. Eu fiquei olhando para aquilo, tentando fazer sentido. Por que colocar endereço de cobrança e endereço de contrato em outro lugar? Eu perguntei, mais para mim do que para ele. Ele deu de ombros, mas o olhar dele dizia tudo. Porque não querem que as coisas cheguem no apartamento. Não querem que alguém veja. Eu senti um arrepio passar pelas costas, e veio a primeira contradição clara, gritante. Se era só organização doméstica, por que esconder endereço? A gente não esconde organização. A gente esconde operação. Eu abri minha bolsa e tirei a notificação da operadora que eu tinha guardado. Coloquei na mesa, alisei o papel. O contador leu e fez uma careta. Isso aqui muda tudo. Ele disse. Muda como? Porque comprova que alguém pediu alteração sem você saber. Ou o Raul pediu e mentiu para você. O que você acha mais provável? Eu não respondi. Eu só fiquei lembrando da mensagem fraca no hospital. Mãe, não briga. Um homem que está livre não escreve assim. Aí veio a segunda contradição. Se era só organização, por que ele parecia com medo? O contador continuou. Eu puxei também uma lista de prestadores ligados a essa empresa. Tem gente cadastrada como serviço de entrega, locação, evento. Só que olha os horários. Ele me mostrou uma sequência de registros. Entradas e saídas. Horas tarde. Alguns de madrugada. Eu senti meu estômago revirar, porque me lembrei do áudio do Raul falando de barulho no corredor. Se era vida normal, por que tinha circulação de madrugada? Terceira contradição. Eu apoiei os cotovelos na mesa e fiquei olhando para o papel. A minha mente começou a juntar imagens. Os 2 homens de terno no hospital falando em assinatura. A Maíra guardando uma pulseira dobrada dentro da pastinha transparente. A forma como ela me chamou de essa senhora e pediu segurança. O jeito como ela sempre administrava a porta. E agora, endereço oculto, é meio estranho, telefone trocado, circulação noturna. Eu pensei na palavra que eu tinha visto na prancheta da portaria naquele dia.
Caixa térmica. Na hora, eu senti um estalo. Caixa térmica não é só comida. Caixa térmica é transporte. É coisa que precisa chegar em janela certa. Janela. Prazo. Entrega. Eu fechei os olhos por um segundo e me vi de volta no corredor do hospital. Aquela conversa baixa, sem contexto. Assinatura. Hoje ainda. Ela disse que ele assina. Eu abri os olhos e olhei para o contador. Você consegue puxar qualquer coisa ligada a entregas? Eu perguntei. Ele respirou fundo. Eu consigo tentar. Mas eu vou te falar uma coisa. Isso aqui está cheirando a gente usando o nome do Raul como fachada. Fachada. Essa palavra doeu porque soou verdadeira demais. Eu peguei o celular e liguei para o Raul de novo. Chamou. Chamou. Caiu. Eu mandei mensagem. Filho, eu preciso falar com você agora. Agora mesmo. Nada. Eu senti a raiva subir, mas eu não deixei ela explodir. Eu deixei ela virar foco. Eu comecei a fazer o que eu sempre fiz para sobreviver. Eu organizei. Eu pedi para o contador imprimir tudo que fosse essencial, com data e hora. Contrato. Alteração de endereço. Registro da empresa. Qualquer coisa que provasse padrão, não um caso isolado. Enquanto ele imprimia, eu fui ao banheiro do café e lavei o rosto. A água estava fria. Eu olhei meu reflexo no espelho e vi aquela mulher que a vida treinou para diminuir. E vi algo novo também. Uma linha dura na minha boca. Eu voltei para a mesa e guardei os papéis na pasta marrom, com cuidado. Não era só papel. Era âncora. Era prova. Quando eu me levantei para ir embora, o contador segurou meu braço. Celina, você tem certeza que quer se meter nisso? Eu olhei para ele e respondi do jeito mais simples. Eu já estou metida. Eu só fui a última a saber. Eu saí do café e caminhei até perto da praia, só para respirar ar aberto. O mar estava agitado, e o vento trouxe aquele cheiro de sal que sempre me acalmou. Mas naquele dia, nem o mar deu conta. Meu celular vibrou. Uma mensagem do Raul, curta demais. Depois eu falo. Depois. Sempre depois. Eu senti uma vontade louca de quebrar alguma coisa, mas eu não quebrei. Eu guardei a vontade como se guarda fósforo, porque eu sabia que ia precisar dela na hora certa. Eu fui para casa, abri a gaveta, peguei a roupa mais neutra que eu tinha, peguei dinheiro, carregador, documentos, e coloquei tudo na bolsa. Eu fiz isso rápido, como se alguém estivesse me perseguindo. E talvez estivesse. Porque a sensação de estar atrasada não saía de mim. Eu abri de novo o arquivo do contrato e olhei para a linha do local indicado. Vila Olímpia. O mesmo bairro. A 2 quadras. Eu pensei no keycard que eu vi no bolso da Maíra. Etiqueta branca. Unidade 171B. E eu tive uma certeza que me gelou. Se ela tem chave de outra unidade, é porque não é só o apartamento do Raul. Tem outro espaço. Outro ponto de apoio. Outra porta. E a caixa térmica na prancheta da portaria não era coincidência. Era a agenda. Eu peguei o ônibus para São Paulo no mesmo dia. Na estrada, o barulho do motor parecia bater junto com meu coração. Eu olhei pela janela e vi o interior passando, postos, placas, caminhões. E cada quilômetro parecia um aviso. Você está entrando em algo que não é só família. Você está entrando em crime. Eu abri a pasta marrom no colo e conferi os papéis de novo. Eu não queria chegar lá e ser só uma mãe desesperada. Eu queria chegar com prova. E eu me fiz uma promessa, olhando o céu cinza pela janela. Se ela tentar me barrar na portaria, eu não vou discutir. Eu vou observar. Eu vou pegar o detalhe. E eu vou puxar a linha certa até o novelo inteiro cair. Quando o ônibus entrou em São Paulo e a cidade começou a engolir o horizonte, meu celular vibrou mais uma vez. Dessa vez não era o Raul. Era um número desconhecido. Eu atendi. Uma voz masculina, seca, falou como se já me conhecesse. A senhora é a mãe do Raul? Eu senti o sangue sumir do rosto. Quem quer saber? Houve um segundo de silêncio. E então a voz respondeu. Diz para ele parar de atrasar. Hoje tem entrega.
Eu desliguei com a mão tremendo. E eu soube, sem nenhuma dúvida, que eu tinha chegado no ponto em que não dava mais para voltar. Eu ainda sinto o peso daquela pasta no meu braço quando lembro da portaria. Não era só papel. Era responsabilidade. A cidade estava quente, barulhenta, e eu cheguei na Vila Olímpia com a sensação de que qualquer segundo de atraso ia custar caro. O prédio era todo vidro e metal, daqueles que parecem gelados mesmo no calor. A entrada tinha câmera no canto, catraca, e um silêncio estranho, como se a própria arquitetura mandasse você se comportar. Eu respirei fundo e entrei. Davi, o porteiro, me viu na mesma hora. Eu percebi pelo jeito que o corpo dele ficou rígido, como se ele já soubesse que aquele dia não ia terminar bem. Boa tarde, eu disse, o mais normal possível. Meu filho mora aqui. Preciso subir. Davi engoliu seco e olhou para a tela. Dona Celina, o sistema está com a entrada bloqueada para visitantes sem autorização. Eu nem discuti. Eu já esperava. Liga para Maíra. Eu pedi. E, por favor, liga para o Raul também. Ele ligou. Enquanto ele falava, eu deixei minha bolsa no chão e segurei a pasta marrom com as duas mãos. Eu fiquei de frente para a catraca, como se eu fosse uma criança esperando a porta da escola abrir. E, ao meu lado, tinha gente. Uma mulher jovem com crachá de empresa, mexendo no celular e olhando de canto. Um homem de camisa social e mochila, suando e batendo o pé. Uma senhora elegante, provavelmente moradora, que parou perto do elevador e ficou observando, como quem sente cheiro de confusão. Eu senti a vergonha encostar na minha nuca. Aquele sentimento de estar sendo avaliada. E eu odiei isso. Porque eu não estava ali para pedir desconto de nada. Eu estava ali por uma emergência. Davi desligou e falou com cuidado. Ela disse que vai descer. Eu assenti. E então eu vi de novo a prancheta. O envelope pardo ainda estava lá, e dessa vez eu consegui ler melhor. A etiqueta tinha um código, um horário, e a mesma palavra que tinha grudado na minha cabeça desde Santos. Caixa térmica. Eu olhei para o relógio na parede da portaria. Faltavam 15 minutos para o horário impresso. 15. Meu estômago apertou. 15 minutos é o tempo de alguém entrar, assinar, entregar, sair. Eu respirei e pensei. Se eu perder esse prazo, eu perco a prova. O elevador apitou. Maíra saiu com aquele andar de quem pisa em tapete vermelho. Ela nem olhou para mim primeiro. Olhou para Davi, para o ambiente, para as pessoas. Só depois os olhos vieram para mim, e o sorriso apareceu. Doce. Controlado. Perfeito para a câmera. Celina, ela disse, como se eu fosse uma visita querida. Você de novo? Eu preciso falar com o Raul, eu respondi. Maíra abriu os braços num gesto teatral. Claro. Só que hoje não dá. Ele está ocupado, e eu já expliquei. O condomínio tem regras. É para segurança. Segurança. Eu senti o sangue subir. Então abre a porta e me deixa falar com ele aqui embaixo. Eu disse. 2 minutos. Ela inclinou a cabeça, como quem tem pena. Você está nervosa. Dá para ver. E quando a senhora fica assim, a senhora fala coisas sem sentido. Ela falou senhora com açúcar. O tipo de açúcar que queima. Eu não estou falando sem sentido, eu respondi. Eu tenho documentos. O sorriso dela ficou um segundo mais duro. Documentos, ela repetiu, rindo baixinho. Celina, você está imaginando coisa. Isso já passou do limite. Ela virou para Davi, ainda sorrindo. Davi, por favor, segue o procedimento. Não libera a entrada. Eu senti que, se eu discutisse com ela, eu ia perder, porque ela estava preparada para parecer calma, e eu ia parecer desesperada. Era isso que ela queria. Então eu fiz o que eu nunca fiz na vida. Eu usei o palco. Eu olhei para a câmera no canto da portaria. Depois olhei para a senhora elegante perto do elevador. Depois para a mulher do crachá. Depois para o homem suando. E eu falei com o tom mais firme que eu consegui. Eu vou pedir uma coisa com respeito. Eu quero falar com o síndico. Agora. Maíra deu um passo na minha direção e baixou a voz.
Você não vai arrumar confusão aqui. Não faz isso. Eu senti o medo antigo tentar subir, mas eu empurrei para baixo. Eu já estou na confusão, eu respondi baixinho. Eu só parei de fingir. Maíra voltou o sorriso e falou alto, para os outros ouvirem. Gente, desculpa por isso. Ela está passando por uma fase difícil. Fase difícil. Ela estava tentando me transformar numa velha confusa. Eu abri a pasta marrom. Ali. No meio da portaria. E tirei a primeira folha. O homem de camisa social parou de bater o pé. A mulher do crachá levantou a cabeça. A senhora elegante deu 2 passos mais perto. Maíra ficou imóvel por um segundo, como se não acreditasse. Eu ergui o papel, não como ameaça, mas como verdade. Meu filho assinou isso? Eu perguntei, olhando para Maíra primeiro. Ou assinaram por ele? Maíra soltou um riso curto. Celina, guarda isso. Você está se expondo. Eu virei o papel para mim e apontei a linha que importava. Empréstimo. Garantia no nome do Raul. Valor alto. Data marcada. Local de assinatura a 2 quadras daqui. Eu levantei os olhos e olhei para ela. Porque o endereço não é o apartamento dele. O sorriso dela não respondeu. O olhar respondeu. Ela tentou pegar o papel. Me dá isso. Eu puxei de volta. Não. Foi a primeira vez que eu falei não para ela daquele jeito. E antes que ela pudesse reagir, o elevador apitou de novo. Eu ouvi o som e senti algo apertar no peito. Era o Raul descendo. Quando ele apareceu, eu quase não reconheci o meu próprio filho. Não era só o rosto mais magro. Era o jeito como ele andava, como se pedisse desculpa para o chão. Olheiras, ombros baixos, aquela expressão de quem vive em alerta. Ele me viu e os olhos dele encheram d'água na hora. Mãe! A voz dele saiu pequena. Maíra virou para ele, rígida. Eu disse que você não precisava descer. Raul olhou para ela e depois para mim. E naquele olhar eu vi uma coisa que eu não via fazia tempo. Cansaço. Cansaço de ser conduzido. Eu estendi a pasta para ele. Eu preciso que você me diga, olhando no meu olho, eu falei, se você sabe o que assinou. Raul pegou os papéis com a mão tremendo. Ele leu a primeira linha. Depois a segunda. Depois a parte do valor. O rosto dele ficou branco. Eu achei que era só cadastro. Ele murmurou. Maíra avançou. Raul, me dá isso. Ele levantou a mão, protegendo a pasta, como se o corpo dele finalmente lembrasse que tinha direito de dizer não. Não, ele disse. A palavra saiu firme. E eu juro que, naquele segundo, a portaria ficou silenciosa, como se todo mundo tivesse prendido a respiração para ouvir. Maíra congelou. O sorriso dela sumiu. E por um instante, bem pequeno, eu vi quem ela era sem maquiagem. Ela virou para mim com raiva nos olhos. Foi você que colocou isso na cabeça dele. Eu respirei e respondi com a verdade. Eu não coloquei nada. Eu só tirei a venda. E foi aí que uma coisa aconteceu que ela não esperava. Davi, ainda com o telefone na mão, falou baixinho, quase pedindo licença. Dona Maíra, chegou uma notificação da administradora. Agora. Maíra virou o rosto na direção dele, e eu vi o sangue sumir da cara dela. Ele continuou, lendo a tela como se cada palavra pesasse. É sobre reclamações de circulação irregular no corredor. E sublocação não autorizada. Eles pediram para o síndico descer imediatamente. Eu senti o coração bater. Sublocação. Circulação irregular. Então a minha intuição estava certa. A caixa térmica. A chave extra. O endereço oculto. Não era só papel. Era operação. A senhora elegante perto do elevador fez uma expressão dura, como quem já tinha ouvido barulho demais em noite errada. A mulher do crachá arregalou os olhos. O homem de camisa social deu um passo para trás, como se quisesse sair dali. Maíra tentou recuperar o sorriso, mas a boca dela tremia. Isso é absurdo, ela falou, alto, tentando comandar o ambiente. Alguém está exagerando.
Raul olhou para ela como se estivesse vendo pela primeira vez. Você estava usando meu nome, ele disse, a voz saindo mais forte. Maíra ergueu o queixo. Eu fiz isso pela gente. Raul respirou, e a frase dele saiu limpa, como faca. Não. Você fez por você. Eu senti o chão mudar de lugar. Porque ali, na frente de todo mundo, na portaria onde ela tentou me jogar no lixo com educação, o meu filho tinha acabado de voltar para si. E eu soube que o pior ainda estava por vir. Porque quando o síndico descesse, e quando a administradora colocasse as cartas na mesa, a máscara da Maíra não ia só cair. Ela ia quebrar. Quando Davi terminou de ler a notificação da administradora, eu senti o ar mudar na portaria. Não foi drama. Foi instinto. Aquele tipo de silêncio que acontece quando todo mundo entende que passou do constrangimento e entrou em perigo. Maíra ainda tentou sorrir, mas a boca dela parecia não obedecer direito. Isso é um mal-entendido, ela disse, e a voz veio alta demais, como quem precisa que a própria mentira ecoe para parecer verdade. O Raul não tirava o olho dela. Ele segurava a pasta como se fosse o único chão que ainda tinha. E eu reparei em uma coisa simples. As mãos dele estavam tremendo. Eu me aproximei um pouco, sem encostar nele, para não assustar. Só para ele sentir que eu estava ali. A senhora elegante perto do elevador deu um passo para o lado, como se estivesse se preparando para sair correndo caso a situação explodisse. A moça do crachá apertou o celular com força e, pela primeira vez, olhou para Maíra sem simpatia. O homem de camisa social parecia pronto para desaparecer. Davi respirou fundo. Eles pediram para o síndico descer agora. E pediram para eu separar o livro de ocorrências e o registro de visitantes. Livro de ocorrências. Registro de visitantes. Eu ouvi essas palavras como quem ouve um portão abrindo. Porque ali, finalmente, a verdade não dependia mais da minha voz. Dependia de papel. E papel não tem pena. Maíra inclinou o corpo para Davi, com aquele tom doce que ela usava quando queria mandar. Davi, você não precisa fazer isso. Eu resolvo direto com a administradora. Davi não respondeu na hora. Só olhou para o Raul, e depois para mim, e depois para a câmera no canto. E eu entendi o que estava acontecendo dentro dele. Ele estava com medo. Não de mim. Não da Maíra. Medo de ficar do lado errado quando a coisa estourasse. Foi aí que eu vi o detalhe que confirmou tudo. O envelope pardo com a etiqueta da caixa térmica não estava mais no mesmo lugar. Tinha sido puxado para mais perto do balcão, como se alguém quisesse esconder. E a caneta em cima da prancheta estava torta, fora do padrão, como se alguém tivesse mexido com pressa. Eu olhei para o relógio. Faltavam 5 minutos para o horário da entrega. 5. Eu senti minha nuca gelar. Eu pensei: quem vem buscar isso vai chegar aqui. E quando chegar, vai querer entrar, sair, e não ser notado. Eu me virei para o Raul e falei baixo, o mais firme que eu consegui. Filho, olha para mim. Ele levantou os olhos. Estavam cheios de água, mas havia uma luz diferente ali. Um tipo de raiva que não grita, mas acorda. Você confia em mim agora? Eu perguntei. Ele engoliu seco e assentiu. Então não solta esses papéis. Não entrega para ela. Nem por um segundo. Raul apertou a pasta contra o peito. Maíra ouviu e os olhos dela estreitaram. Você está colocando ele contra mim, ela disse, num tom que já não tinha doçura. Eu não respondi. Eu sabia que se eu discutisse, eu ia dar para ela o que ela queria. Eu queria outra coisa. Eu queria registro. Eu queria prova. O elevador apitou de novo. Dessa vez, não era o síndico. Era um homem que eu nunca tinha visto. Ele entrou na portaria como se estivesse atrasado, boné baixo, máscara no rosto, uma mochila preta nas costas. Ele não olhou para ninguém. Foi direto para o balcão. E eu soube na hora. Entrega. O jeito de quem entra sem cumprimentar, sem hesitar, sem perguntar. Como se já tivesse feito aquilo antes. Davi levantou a mão, automático. Boa tarde. Preciso de identificação. O homem não parou. Só tirou o celular e mostrou uma tela, rápido demais para eu ler. Estou pegando a encomenda.
Unidade 171. Ele disse. Ele falou 171 como se estivesse lendo. E aí eu vi o olhar da Maíra. Ela não olhou surpresa. Ela olhou alerta. Como quem pensa rápido. Como quem calcula risco. Eu dei um passo para o lado, ficando perto do portão de vidro, sem chamar atenção. Eu queria ver tudo. Eu queria que a câmera visse tudo. Davi olhou para a tela. Qual bloco? Ele perguntou. O homem hesitou por meio segundo. Meio segundo. Mas meio segundo é tempo suficiente para a mentira aparecer. Bloco B. Ele respondeu. Eu senti meu estômago virar. Bloco B. A etiqueta do keycard no bolso da Maíra. O mesmo B. O Raul olhou para mim, confuso. Eu vi que ele não sabia de bloco nenhum. Ele morava ali, mas parecia não conhecer a própria planta do prédio. E isso era parte do isolamento. Parte do esquema. Maíra se mexeu rápido. Davi, eu autorizo. Ele está com pressa. Ela disse. Davi travou. Dona Maíra, a administradora pediu para a gente segurar qualquer movimentação. E o síndico está descendo. O homem de boné virou o rosto devagar. Os olhos dele passaram por Maíra, por Davi, por mim. Pararam em mim um segundo a mais. Eu senti um frio. E quando ele falou, a voz saiu baixa, irritada. Eu só vou pegar e ir embora. Foi aí que a senhora elegante perto do elevador soltou uma frase curta, que cortou o ar. Isso está acontecendo sempre. Ela falou como quem já estava cansada. Maíra virou para ela com ódio silencioso. Com licença. A senhora não recuou. Barulho de madrugada. Gente entrando e saindo. Cheiro estranho no corredor. E agora isso. Cheiro estranho. Eu pensei na caixa térmica de novo. Pensei em gelo seco. Pensei em coisa que não pode esquentar. A moça do crachá, que até então estava quieta, murmurou como se falasse com ela mesma. Eu achei que era Airbnb. Airbnb. Sublocação. Circulação irregular. De repente, tudo encaixou numa imagem feia. Maíra estava usando unidades como pontos de passagem. Um apartamento para fachada social, outro para movimentação. Gente entrando como hóspede, mas não era hóspede. Era fluxo. E o nome do Raul, a empresa, o endereço, tudo servia para justificar o dinheiro. O homem de boné bateu a mão no balcão, seco. Vai liberar ou não? Davi levantou as duas mãos, tentando manter a calma. Senhor, aguarde um minuto. O síndico já está vindo. Eu olhei para o relógio. Faltavam 2 minutos. Eu senti um impulso de ligar para a polícia, mas eu engoli. Eu lembrei do hospital. Eu lembrei do que o contador me disse. Se eu chamar a autoridade cedo demais, eles somem. Eles limpam rastro. Eu precisava do registro primeiro. E foi aí que eu usei a única coisa que eu tinha sempre usado na vida inteira. Competência. Eu olhei para Davi e falei com firmeza, sem gritar. Davi, por favor, pega o livro de ocorrências agora. Abre na minha frente. Anota a hora, anota o nome que ele der, anota a unidade, anota tudo. Davi me olhou como se eu tivesse dado a ele uma linha de ação que ele precisava para não travar. Ele puxou o livro, abriu em cima do balcão, pegou uma caneta. Maíra deu um passo para frente, a voz cortante. Você não tem direito de mandar aqui. Eu olhei para ela e respondi baixo. Eu não estou mandando. Eu estou registrando. O homem de boné ficou parado por um segundo, como se estivesse avaliando se valia a pena esperar ou ir embora. Ele olhou para a porta. Olhou para a rua. E então ele fez algo que me assustou de verdade. Ele tirou o celular e digitou rápido, como quem manda mensagem para alguém acima dele. Eu pensei. Tem mais gente. Não é só ele. O elevador apitou de novo. Agora sim, o síndico Vitor apareceu, com a cara de quem já sabia que era problema sério. Atrás dele vinha uma mulher de postura firme, provavelmente da administradora, com uma pasta e um tablet na mão. Ela não perdeu tempo com gentileza. Boa tarde. Nós recebemos denúncias formais e identificamos movimentações incompatíveis com o regulamento do condomínio.
Ela disse, voz seca, profissional. E agora existe uma tentativa de retirada de encomenda vinculada a uma unidade sob verificação. Maíra abriu a boca para falar, mas Vitor levantou a mão. Dona Maíra, por favor, um momento. Maíra ficou vermelha. O homem de boné se afastou meio passo. A administradora olhou para Davi. Registro de visitantes. Agora. Davi virou o monitor e começou a puxar entradas. Eu vi nomes repetidos, horários estranhos, e um padrão. E então veio o golpe que fez o chão sumir de vez. A administradora apontou para a tela e falou, em voz alta, sem emoção. Unidade 171, Bloco B, consta como unidade de apoio com ocorrências de circulação noturna e reclamações. E a unidade do Sr. Raul aparece vinculada a autorizações recorrentes para entrada desses mesmos nomes. O Raul arregalou os olhos. Eu nunca autorizei isso, ele disse, e a voz dele tremeu, mas agora era indignação. Maíra virou para ele rápido. Raul, não fala besteira. Ele olhou para ela e, pela primeira vez, eu vi a coragem nascer no rosto dele. Eu não sei nem quem são essas pessoas. O homem de boné deu meia volta como se fosse sair. Vitor se colocou no caminho, sem tocar. Senhor, aguarde. Precisamos de identificação. O homem hesitou. E nesse instante eu entendi a parte mais perigosa. Se ele saísse agora, ele levava junto a prova física. A tal caixa. Eu me virei para a administradora e falei baixo, mas urgente. Essa encomenda. Ela está registrada onde? Tem assinatura de retirada? Tem câmera pegando o balcão? A administradora me olhou como se estivesse avaliando quem eu era. Eu sustentei o olhar. Eu preciso dessa prova para proteger meu filho, eu completei. Ela não fez drama. Só virou para Vitor. Trava as portas internas. Ninguém retira nada até verificarmos. Maíra respirou forte, como quem perde o ar. E aí a máscara dela caiu de vez. Ela não falou mais com doçura. Falou com veneno. Você veio aqui para me destruir. Eu senti uma tristeza pesada, mas eu não dei para ela o prazer de me ver desmoronar. Eu olhei para ela, depois para o Raul, e respondi com a frase mais simples que eu podia. Eu vim salvar meu filho. O homem de boné, percebendo que o ambiente tinha virado contra ele, fez a última coisa que ele podia fazer. Ele tentou correr para a saída. Só que Davi já tinha fechado o portão de vidro interno, seguindo a orientação do síndico, e a câmera gravava tudo. Ele parou, preso entre o vidro e a vergonha. E naquele segundo, com todo mundo olhando, eu percebi que a queda da Maíra não ia ser só social. Ia ser documental. Porque agora não era mais minha palavra contra a dela. Era o prédio inteiro vendo. Era o registro aberto. Era a hora marcada. E era a pergunta que ninguém ali queria fazer em voz alta, mas que todo mundo já sabia. O que, exatamente, estava dentro daquela caixa térmica? Quando a administradora disse que ninguém retirava nada até verificar, eu senti meu corpo inteiro ficar em alerta, como se eu tivesse ligado um interruptor por dentro. Porque eu sabia o que acontece quando uma operação é interrompida no meio. Quem está por trás não aceita perder. E quem está no meio costuma ser descartável. O homem de boné ficou parado diante do portão de vidro interno, respirando forte, olhando para os lados como um bicho encurralado. Davi segurava a chave do portão com a mão trêmula, mas firme. Vitor, o síndico, se posicionou perto da saída, sem encostar em ninguém, só bloqueando o caminho com o corpo. A mulher da administradora abriu o tablet e falou com a mesma calma gelada de quem já lidou com problema grande. Vamos fazer isso do jeito correto. Registro, imagens e assinatura. Ninguém sai antes. Maíra deu um passo à frente. Isso é abuso, ela disse, e a voz dela agora não tinha perfume nenhum. Era seca. Vocês não têm direito de prender ninguém aqui. A administradora nem piscou. Não estamos prendendo. Estamos preservando prova de uma possível infração e protegendo o condomínio. O senhor pode aguardar com tranquilidade e se identificar. O homem de boné não respondeu. Só apertou o celular na mão de novo. E eu vi o detalhe que me fez gelar. Ele digitou e colocou o celular no ouvido,
mas não falou como alguém ligando para a mãe. Falou baixo, rápido, com pressa de quem presta contas. Deu ruim. Travaram. Tem gente da administração aqui. Eu prendi a respiração. Então tinha alguém do outro lado. Alguém esperando. Alguém que não queria câmera, livro de ocorrências e assinatura. Eu olhei para o relógio da portaria. Faltava menos de 1 minuto para o horário da etiqueta. A tal janela. O tipo de janela que não existe para entrega de comida. A administradora estendeu a mão. Documento. O homem hesitou. Maíra tentou intervir de novo, agora mirando no ponto fraco. Ele está trabalhando para mim. Eu autorizo. Está tudo certo. O Raul virou o rosto devagar e encarou ela. Trabalhando para você? Ele repetiu. Maíra percebeu que tinha falado demais. O queixo dela levantou numa tentativa de recuperar controle. Você não entende nada. Eu faço as coisas acontecerem. Raul olhou para a pasta na mão dele e depois para o rosto dela. Você fez acontecer usando meu nome, ele disse. A voz dele não estava alta, mas estava firme. E isso foi o que mais me chocou. Meu filho sempre falou comigo como se tivesse que pedir desculpa por existir. Agora ele falava como o homem que acordou. Maíra virou o olhar para mim e eu senti ódio puro ali. Você envenenou ele. Eu não reagi. Eu só pensei. Não, eu só tirei ele do escuro. A administradora fez um gesto para Davi. Puxa as câmeras. Agora. Do balcão e do corredor do bloco B, das últimas semanas. Davi digitou. Abriu uma tela com miniaturas. Vitor se inclinou para olhar. A senhora elegante do elevador também se aproximou, sem vergonha nenhuma. E aí veio a primeira pancada real. No vídeo, apareciam pessoas entrando quase sempre no mesmo horário, quase sempre com a mesma postura, cabeça baixa, sem conversa, indo direto para o elevador do bloco B. Às vezes 2, às vezes 3. E em várias imagens, Maíra aparecia ao fundo, como quem coordena. Coordenando sem encostar. Como sempre. A moça do crachá levou a mão à boca. Meu Deus! O homem de boné olhou para a tela e ficou mais pálido. Ele sabia que estava registrado. Maíra tentou desviar. Isso pode ser qualquer coisa. Vocês estão interpretando. A administradora ampliou outra imagem. E ali, bem claro, a câmera pegou o bolso interno do blazer da Maíra, em um dia diferente, com o mesmo keycard com etiqueta branca. 171B. A senhora elegante soltou um som de desprezo. Então era isso. Maíra deu um passo para trás. Um passo só. Mas foi a primeira vez que eu vi ela recuar naquele prédio. Raul olhou para o keycard na tela e depois para ela. Por que você tinha acesso a outra unidade? Ele perguntou. Maíra tentou sorrir. Um sorriso torto, sem força. Eu estava ajudando uma amiga. A administradora respondeu por cima, sem levantar voz. Essa unidade consta no sistema como ponto de apoio de sublocação irregular. E há registro de entrada e saída vinculada a autorizações do seu apartamento, senhor Raul. O Raul piscou como se tivesse levado um tapa. Autorizações do meu apartamento. Ele olhou para Maíra. Você usou minha unidade para liberar gente também. Maíra abriu as mãos. Eu fiz para a gente ganhar dinheiro. Para crescer. Você acha que essa vida cai do céu? A frase saiu e ficou no ar como sujeira. E foi aí que eu entendi a última peça do quebra-cabeça. Ela não queria só status. Ela queria fluxo. Ela queria dinheiro circulando, rápido, sem explicação, usando o nome do Raul como escudo limpo. O homem de boné fez um movimento brusco, como se fosse correr de novo. Vitor levantou a voz pela primeira vez. Senhor, pare. A administradora já estava com o telefone na mão. Vamos chamar a polícia para identificação e orientação. Isso agora virou protocolo. Maíra arregalou os olhos. Não faça isso. Você vai destruir a reputação do prédio. A administradora respondeu, fria. Quem destrói reputação é quem faz o errado. Naquele instante,
Maíra virou para o Raul com outra estratégia. A estratégia do desespero. Ela se aproximou dele, baixou a voz, tentou ficar doce. Amor, olha para mim. Eles estão exagerando. Me dá os papéis. Eu resolvo. Eu vou consertar. Eu vi o Raul travar. Vi o velho hábito dele, o hábito de ceder para evitar conflito. Eu senti meu peito apertar. E eu sabia que eu precisava agir sem gritar. Eu me aproximei um passo, só um, e falei baixo. Filho, lembra do hospital. Lembra de como você me pediu para não brigar. Você pediu isso porque estava com medo. Não deixa esse medo mandar em você agora. Os olhos do Raul encheram de água. Mas ele não desviou. Ele olhou para Maíra e respondeu com uma calma que eu nunca tinha visto nele. Eu não vou te dar mais nada. Maíra ficou imóvel. E aí a máscara dela quebrou de vez. Ela não tentou mais ser educada. Ela cuspiu palavras. Você é fraco. Sempre foi. Sem mim você volta a ser ninguém. Eu vi a moça do crachá fazer uma expressão de nojo. Vi a senhora elegante cruzar os braços com raiva. Vi Davi olhar para o chão, como se finalmente entendesse que ele tinha assistido abuso por tempo demais. Raul respirou fundo. E então falou a frase que mudou tudo, porque não foi só sobre ela. Foi sobre ele. Eu prefiro ser ninguém do que ser seu instrumento. O silêncio que veio depois pareceu grande demais para a portaria. Maíra olhou em volta e percebeu que perdeu o público. Sem público, o poder dela sumia. Eu vi ela encarar a administradora, depois a tela das câmeras, depois o livro de ocorrências aberto, com horário e nome sendo anotados. E finalmente, eu vi o medo real nos olhos dela. Medo de consequência. Medo de registro. Medo de autoridade. O telefone da administradora chamou e ela atendeu. Sim. Portaria. Vila Olímpia. Precisamos de uma viatura para apoio e identificação. Possível fraude de acesso e sublocação irregular, com movimentação suspeita registrada em câmera. Maíra começou a falar por cima, tentando impedir. Você não pode, eu conheço gente, eu. A administradora levantou a mão. Agora a senhora vai esperar. Maíra não obedeceu. Ela avançou 2 passos como se fosse pegar o tablet. E foi aí que Davi, o porteiro que antes tinha medo, se colocou na frente, bem firme. Dona Maíra, por favor, não. A frase dele foi simples. Mas eu senti o peso. Ele tinha escolhido um lado. Maíra ficou encarando Davi como se ele tivesse traído uma rainha. Você vai se arrepender. Davi não respondeu. Só ficou. E eu percebi que a queda dela era isso. Não era só polícia e regulamento. Era gente comum parando de ter medo. O homem de boné, vendo que o cerco fechava, finalmente entregou um documento. A administradora anotou o nome no livro. E quando ela digitou no sistema, um alerta apareceu na tela. Nome já registrado em outras entradas. Várias. O padrão inteiro. A tal evidência âncor que ninguém derruba. Maíra tentou dar um último golpe. Ela apontou para mim. Ela invadiu a minha vida. Ela está perseguindo a gente. A senhora elegante respondeu antes que alguém precisasse. Você humilhou essa mulher aqui na portaria. Todo mundo viu. E agora está tentando inverter. A moça do crachá completou, com a voz mais alta. E tem câmera. Maíra apertou os lábios. Ali ela entendeu que a palavra dela não bastava mais. Eu olhei para o Raul. Ele estava tremendo, mas não recuava. Ele segurava os papéis como se fossem a primeira coisa realmente dele em muito tempo. E eu pensei, com uma tristeza pesada. Ele vai sofrer quando a adrenalina passar. Mas ele vai respirar. Lá fora, pela porta de vidro, eu ouvi ao longe um som que me deu uma sensação estranha de alívio e medo ao mesmo tempo. Sirene. Vitor passou a mão no rosto, cansado. A administradora fechou o tablet e falou. A partir de agora, a unidade do Sr. Raul será colocada em modo de bloqueio de autorizações temporárias até revisão. E a unidade 171B será lacrada administrativamente para vistoria. Maíra abriu a boca, chocada.
Você não pode fazer isso. A administradora respondeu com a mesma frieza. Posso. Está no regulamento e nas notificações que a senhora ignorou. Eu vi Maíra perder o chão em tempo real. Porque ela não perdeu só um apartamento. Ela perdeu o instrumento. Perdeu a máquina. Perdeu o controle do Raul. E eu percebi que, no fundo, isso era o que mais doía nela. Não era o dinheiro. Era o domínio. A viatura chegou. 2 policiais entraram na portaria e pediram calma. Um deles olhou para a tela das câmeras, outro para o livro de ocorrências. Perguntaram nomes, ouviram versões. Tudo burocrático, tudo seco, do jeito que a verdade gosta de ser quando precisa virar consequência. E enquanto Maíra tentava falar, eu vi o Raul dar um passo para longe dela, como quem atravessa uma linha invisível. Ele veio para perto de mim. Não encostou ainda. Só ficou ao meu lado. E naquele segundo eu entendi que o que estava desabando ali não era só um esquema. Era uma prisão emocional. Só que ainda faltava a parte mais difícil. A parte em que Maíra ia tentar levar o Raul junto na queda, nem que fosse pelo medo, pela culpa, pela vergonha. Eu vi a expressão dela mudar de novo, como se ela encontrasse uma última arma. A portaria ficou pequena quando a viatura chegou. Não porque os policiais eram grandes, mas porque, de repente, o ar parecia pesado demais para caber ali dentro. Um dos policiais ficou perto do balcão com a administradora, olhando as imagens na tela. O outro foi direto no livro de ocorrências e pediu para o Davi repetir, com calma, o que tinha acontecido desde o momento em que o homem de boné entrou. Davi repetiu tudo, sem floreio. Hora, unidade, tentativa de retirada, recusa, pedido de identificação, e a autorização que a Maíra tentou impor por cima do procedimento. Eu fiquei quieta, observando, do jeito que aprendi a vida toda. Só que dessa vez eu não estava quieta por medo. Eu estava quieta porque eu sabia que cada palavra mais podia virar distração. E eu não queria distração. Eu queria consequência. Maíra tentou falar primeiro. Ela sempre tentava tomar a frente, como se a voz dela fosse documento. Ela apontou para mim, com um tom de indignação ensaiada. Essa mulher apareceu aqui do nada e começou a criar confusão. Ela está perseguindo a gente. O policial olhou para ela e respondeu como autoridade responde quando não está interessado em teatro. Senhora, eu vou ouvir todo mundo. Mas primeiro eu preciso dos fatos. Quem mora na unidade? Quem autorizou a entrada? Quem solicitou retirada? Maíra engoliu seco. E, pela primeira vez, ela não tinha como controlar o roteiro. A administradora explicou o que já tinha sido registrado, mostrou as notificações anteriores ignoradas, descreveu a sublocação proibida, as reclamações de barulho, a circulação noturna e a coincidência da tentativa de retirada no horário exato de uma encomenda marcada. O policial não reagiu com choque, só com aquela cara de quem já viu coisa parecida. Certo, ele disse. E essa unidade 171, Bloco B, pertence a quem? Vitor respondeu que estava em nome de uma terceira pessoa, mas que havia evidências de uso irregular e vínculo de acesso com a Maíra. A administradora mostrou o registro de entradas recorrentes e a imagem do keycard. Quando o policial pediu o keycard, Maíra travou. Ela tentou negar. Eu não tenho nada. A administradora apontou para a gravação. Está aqui. No bolso interno. Etiqueta branca. O silêncio voltou. Maíra levou a mão ao bolso, devagar, como se tivesse esperança de que o cartão tivesse sumido por mágica. Não tinha. Ela tirou o keycard, por um segundo, segurou como se fosse um pedaço da própria identidade. Depois entregou, com raiva escondida. O policial colocou num envelope de evidência, como se fosse simples. Mas eu vi. Para ela, aquilo era o fim de um reinado. O homem de boné, agora encostado perto da parede, já não parecia apressado. Parecia derrotado. Ele entregou o documento, disse o nome, e a administradora encontrou o mesmo nome repetido em entradas antigas. Padrão. Não acidente. O policial fez mais uma pergunta. O que tinha na encomenda? Davi apontou para a prancheta, para a etiqueta, e para o protocolo de recebimento. Ninguém abriu a caixa ali. A administradora explicou que o procedimento correto era isolar,
registrar e encaminhar para verificação com as autoridades, para não comprometer a cadeia de evidência. Eu não precisava ver o conteúdo para entender o que importava. O que importava era que a caixa não era normal. Era parte de uma rotina. E a rotina estava documentada. O policial então virou para o Raul. Senhor, preciso confirmar. A senhora Maíra tem autorização para administrar suas finanças e acessar sua unidade? Raul respirou fundo. Ele estava pálido, mas não desviou o olhar. Eu nunca autorizei isso desse jeito, ele disse. Eu assinei papéis sem entender. Eu achei que era para abrir empresa, cadastro, essas coisas. Eu não sabia dessas entradas. O policial anotou. Maíra tentou interromper. Ele está confuso. Raul virou o rosto para ela, e a voz dele saiu baixa, mas limpa. Eu não estou confuso. Eu estou envergonhado. Essa frase me apertou o peito, porque eu conhecia aquele tom. Era o tom de quem acorda e vê o estrago. Maíra tentou usar a última arma dela. A arma que sempre funcionou. Culpa. Ela falou com aquela doçura falsa que eu já tinha ouvido antes, só que agora estava rachada. Amor, você vai me abandonar aqui? Depois de tudo que eu fiz por você? Raul ficou parado um segundo. Eu vi a luta dentro dele. A mesma luta que fez ele me pedir para não brigar no hospital. O medo de conflito. O medo de parecer ingrato. O medo de estar errado. Eu não empurrei. Eu só fiquei ali, presente. E o Raul fez algo que eu quase não reconheci. Ele soltou o ar, como se finalmente tivesse permissão para respirar, e respondeu. Eu não vou mais assinar nada. Eu não vou mais ser usado. Maíra abriu a boca para atacar, mas a frase não saiu, porque não tinha mais plateia para ela. Não tinha mais ninguém rindo. Não tinha mais ninguém aceitando. Nem o Davi, nem a administradora, nem a senhora elegante, nem a moça do crachá. E, principalmente, não tinha mais o Raul. A administradora informou, formal, que as unidades seriam bloqueadas para autorizações temporárias, que haveria vistoria, que o caso seria encaminhado com todo o material, e que o condomínio seguiria o procedimento interno e legal. Os policiais orientaram que as partes fossem conduzidas a prestar esclarecimentos adicionais, e que qualquer documento relacionado à empresa e ao empréstimo deveria ser preservado. Raul olhou para mim, com uma expressão que misturava criança e adulto ao mesmo tempo. Mãe, eu não sei como eu deixei isso acontecer. Eu senti vontade de dizer 1000 coisas. Eu senti vontade de perguntar por que ele não me contou. Eu senti vontade de chorar. Eu senti vontade de gritar com o mundo. Mas eu não fiz nada disso. Eu fiz o que eu sempre fiz quando meu filho precisava de chão. Eu falei simples. Por que você estava sozinho? Os olhos dele encheram de água. Eu achei que eu tinha que dar conta de tudo. Você não precisa dar conta de tudo sozinho, eu respondi. Nunca precisou. A gente saiu da portaria depois de um tempo que eu nem sei medir. Eu só sei que, quando a porta de vidro fechou atrás da gente, eu senti como se eu tivesse atravessado uma vida inteira. Do lado de fora, a rua tinha barulho de São Paulo normal, carro, buzina, gente andando com pressa, como se nada tivesse acontecido. E é isso que mais assusta às vezes. A vida continua mesmo quando a gente está desabando por dentro. Raul parou na calçada, olhou para cima, para o prédio, e depois para mim. O que eu faço agora? Ele perguntou. Eu abri minha bolsa e tirei um papel dobrado. Não era ameaça. Não era vingança. Era plano. Primeiro você respira, eu disse. Depois você me deixa te ajudar a desfazer o que der para desfazer. E você vai ficar comigo por uns dias, se você quiser. Raul engoliu seco e assentiu. Eu vi, naquele gesto, algo que a Maíra tinha tentado matar por anos. A confiança. Ele entrou no carro comigo, e no caminho, eu não falei de ódio. Eu não falei de punição. Eu não falei de humilhação. Eu falei de passos. Porque, para mim, justiça é isso. É o mundo parar de te tratar como lixo, e você não se tratar como lixo nunca mais. Em Santos, quando ele entrou na minha casa de novo, eu fiz a coisa mais simples e mais poderosa que eu podia. Eu coloquei comida na mesa. Arroz, feijão,
Um frango feito do jeito que ele gostava quando era pequeno. O cheiro encheu a cozinha e eu vi os ombros dele baixarem um pouco, como se finalmente ele estivesse seguro. Ele comeu devagar, com os olhos baixos. E depois ele chorou. Chorou de vergonha. Chorou de alívio. Chorou por tudo que ele engoliu para manter a paz. Eu sentei do lado dele e segurei a mão dele com força. Sem discurso. Só presença. Nos dias seguintes, a vida virou papelada, conversa com o advogado, bloqueio de conta, revisão de contratos, pedido de explicação para banco, e tudo aquilo que é feio mas necessário quando alguém tenta roubar sua vida com assinatura. Maíra perdeu a pose rápido. Porque pose não paga consequência. Pose não apaga câmera. Pose não muda registro. Ela perdeu acesso, perdeu convite, perdeu o controle que parecia tão natural. E, para alguém como ela, isso dói mais do que qualquer multa. Raul, aos poucos, voltou para si. Voltou a falar com a própria voz. Voltou a olhar no olho. Voltou a dormir sem aquele peso no peito. E eu, Dona Celina, que passei anos tentando ser invisível para não incomodar, aprendi uma última coisa. Invisível é o que eles querem que você seja. Para você não ver. Para você não reagir. Para você não provar. Naquela portaria, eu fui tratada como lixo diante de gente. Com educação, com ironia, com aquele veneno que só parece civilizado. Só que minutos depois, quem perdeu tudo não fui eu. Foi quem achou que podia usar minha idade como fraqueza. Eu não venci porque eu gritei mais alto. Eu venci porque eu vi. Eu liguei os pontos. Eu o registrei. E eu não deixei meu filho ser apagado. E se você está ouvindo essa história e já sentiu que alguém tentou te diminuir com sorriso, me diz uma coisa. Qual foi a situação em que você finalmente parou de pedir licença para existir?